Provavelmente você já ouviu a seguinte pergunta: você faz o quê? Sim, a gente vive numa sociedade que quando as pessoas vão nos conhecer, elas não perguntam somente o nosso nome. Elas perguntam junto com o nosso nome a nossa profissão. Como se estivesse estampado na carteira de identidade o que significa ser você. Sim, dependendo da profissão que você tem, você acaba tendo um selo ou não diante dos olhos daquela pessoa que está te perguntando. Só que a gente vive atualmente numa sociedade de produtividade. Tanto é que hoje em dia o que a gente está discutindo? A escala 6x1 para saber se as pessoas têm ou não o direito de ter um pouco mais de descanso para fazer as suas coisas além de trabalhar durante a semana. Algo que talvez em outro momento eu discuta com vocês, porque não é incomum chegar para mim, às vezes, uma pessoa que tá num emprego que não é tão legal assim, que trabalha de segunda a sábado e que não tem tempo, por exemplo, de fazer um curso para se aprimorar, precisa daquele dinheiro para pagar as contas. E o único dia da semana que ela tem é, por exemplo, um domingo, que é quando ela vai lavar roupa, ela vai arrumar casa, ela vai organizar toda a sua rotina da semana e não sobra o quê? Nada, nem para lazer, muitas vezes sobra tempo para essa pessoa, quem dirá cuidar da sua saúde mental. Se você não me conhece, meu nome é Bruna Souza, sou psicóloga e diante disso que a gente conversou, eu quero saber o que você é além do seu trabalho. Qual que é a sua identidade? A gente foi ensinado desde muito jovem que o trabalho é seu propósito de vida. Tanto é que a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, porque senão a gente não consegue pagar as contas, né, de casa. Só que muitas pessoas, elas trabalham tanto que elas não têm tempo para mais nada. Muitas delas escolhem isso. Elas acabam depositando todo o seu valor no seu trabalho. Então elas esquecem de ter relações sociais, elas esquecem de se divertir, elas esquecem de conviver com os familiares. E lógico que isso existe um preço. A própria mídia, ela, o tempo inteiro, ela está nos vendendo que a nossa vida tem que ser o trabalho. Se você for olhar séries de advogados, de médicos, você não vê nada. Até pode ver, né, a história de vida dessas pessoas no segundo plano, mas a temática central é o trabalho. E o quanto que é legal aquilo, o quanto elas se sentem preenchidas em fazer aquilo. O problema é que quando você começa a atrelar o seu valor, a sua autoestima ao seu trabalho, se te tirar isso, você desmonta. Porque a nossa vida, ela tem várias áreas. É como se fosse uma mesa. Você tem vários pezinhos. Se você tirar um pezinho, os outros 3 pezinhos vão manter a mesa em pé. Pode ser até que ela fique meio bamba, mas a mesa vai permanecer em pé. Se você tem uma mesa que tem um único pé, se você tira aquele pé, o que acontece com ela? Ela, bum, desmonta. É isso que acontece com as pessoas que fazem da sua vida o seu trabalho. Se tirar o trabalho delas, elas desmontam. Com a chegada dos celulares, aí que piorou a situação, né? A gente começa a trabalhar 24 horas por dia. Você sai às 18, mas o seu trabalho vai te acompanhar até em casa. E ai de você se não responder a mensagem do seu chefe 8 da noite. Colocar esse limite é muito difícil para a maioria das pessoas. E trabalhar tanto assim pode ser muito gostoso no início, porque você se sente recompensado. Mas chega um tempo que você começa a ver que não faz tanto sentido. Você se sente sobrecarregado, esgotado. Você começa a analisar a sua vida e ver que ela não tem nada além do que você construiu no trabalho. É aí que muitas pessoas acabam tendo que lidar com burnout, né? A conta chega, muitas vezes, de forma muito cara. Mas, Bruna, bom, por que a gente trabalha tanto? A gente trabalha tanto porque a gente tem boletos para pagar, minha gente. A gente trabalha tanto porque o tempo inteiro tem gente falando pra gente que a gente tem que trabalhar. A gente trabalha tanto porque a gente não ganha o suficiente se trabalhar menos. A gente trabalha tanto porque a gente vive numa sociedade que o tempo inteiro tá dizendo pra você que você vai ter que ter o carro da moda, o celular da moda, a casa dos sonhos, que você vai querer sempre mais, 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 que você vai se comparar com o outro, também vai querer o que o outro tem. É por isso que a gente trabalha tanto. Então, o tempo inteiro a gente tá se aprimorando, tá estudando, tá se desenvolvendo para ter um objetivo: ganhar mais dinheiro para ter as coisas. Coisas que você não vai ter tempo para usufruir, porque você trabalha muito. Mas a que custo que eu trabalho tanto?
Então, é caro, né? É muito caro. Você produz de forma infinita, né? Você trabalha pra caramba, você não tem momento de ter lazer com a sua família, de criar os seus filhos da forma que deveria, de usufruir aquilo que você compra. Você ganha bastante dinheiro, mas não consegue usufruir desse dinheiro. E a gente precisa de descanso, sendo que muitas pessoas não conseguem nem dormir de tanto que elas trabalham. Elas não conseguem fazer uma atividade física, que é importante para a sua saúde. Elas não conseguem nem sequer agendar um médico para saber como que está a sua saúde. Então você tem que aprender, se você é essa pessoa que trabalha muito e que não se respeita, e ver como que você pode fazer isso, porque eu sei que a gente não pode ignorar a realidade do nosso país, mas aprender a cuidar do seu sono, cuidar da sua alimentação, colocar limites, ter lazer, ter uma vida além do trabalho. Você já teve aquela sensação que parecia que você não estava fazendo o suficiente, não estava trabalhando o suficiente, que você sempre se cobrava mais um curso, mais um projeto? Sim, tem pessoas que elas têm muito disso. E chega uma hora que elas se sentem esgotadas. Elas não conseguem delegar, elas acabam fazendo com que toda a sua vida ela gire em torno do trabalho. Se você perguntar para essa pessoa quem ela é, além do que ela faz, além do seu emprego, você vai descobrir que ela não tem uma resposta. Quem é você quando ninguém está olhando? Do que você gosta? Você é apaixonado por quê? Pensa sobre isso. Quando eu falo que você não é somente o seu trabalho, eu estou querendo dizer que você também é pai, mãe, filho, filha, professor, professora, marido, esposa. Você tem outros papéis na sua vida. Você tem exercido esses papéis? Quais são seus hobbies? O que você faz no seu tempo livre? Você consegue fazer alguma coisa no seu tempo livre por você, sem ter uma remuneração por isso? A gente tem que buscar equilíbrio. Tá, eu não vou ser hipócrita em dizer que isso vai ocorrer sempre, porque existem momentos da sua vida que você vai priorizar mais uma coisa que outra. Existem momentos que você vai priorizar mais a sua profissão, o seu trabalho, em outros momentos você vai priorizar mais a sua carreira. Só que tem que chegar um momento da sua vida que você vai tentar fazer com que a balança ela fique equilibrada. Como será que você lidaria com a sua vida se você se aposentasse hoje e pudesse se aposentar? Porque tem algumas pessoas que quando elas se aposentam, elas ficam perdidas, porque elas não sabem fazer nada além de trabalhar. Você tem que entender que o trabalho, ele é só mais uma área da sua vida. Ele não é a sua vida. O seu valor não está atrelado a quanto você produz ou quanto você ganha. Você realmente sabe o que te dá prazer? Como, em que situações você se sente valorizado? Qual seria o seu propósito hoje? O que faz com que a sua vida tenha sentido para você? Quando você passa a não se definir pelo seu trabalho, você começa a perceber mudanças nos seus comportamentos. Como, por exemplo, quando você recebe um feedback negativo, você vai entender que não é sobre você, é sobre uma questão técnica sua, que você precisa aprimorar. Você vai entender que sempre tem mais trabalho, que as metas nunca acabam. Você não pode ficar o tempo inteiro pensando, eu tenho que terminar, eu tenho que conseguir, eu tenho que fazer isso tudo. Nem sempre você tem que dar conta de tudo. Às vezes a demanda tá maior do que você dá conta. E tudo bem. Tá todo mundo no mesmo barco. Você passa a entender também que, como o trabalho é só mais uma área da sua vida, quando existe uma demissão ou existe uma mudança dentro da empresa, daquela empresa que você conhece daquela forma, você consegue se adaptar. Você não sofre por isso. E toma cuidado com você é da nossa família. Não. Você é um funcionário daquela empresa. Você não faz parte da família daquela empresa. Você está ali com o objetivo de prestar um serviço e receber por isso. Esse é o seu papel. Não estou dizendo que vai deixar de ser um lugar agradável de se trabalhar, que você não gosta dos seus colegas, não estou falando nada disso. Mas você tem que colocar aquela empresa, aquele trabalho, no lugar que é de seu merecimento. Assim, quando ocorrer alguma situação que você não espera, você vai perceber que muitas vezes a empresa não vai agir da forma que ela te prometeu que ela iria agir,
E muitas vezes você não vai ter o acolhimento que você gostaria quando acontecer alguma coisa com você. Você vai sofrer menos, porque você vai entender que ali você é o funcionário. Você não é amigo do chefe e a única coisa que você tem que fazer é prestar o seu serviço, trabalhar da forma que eles te pedem e eles te pagar. Esse é o acordo. Como esse vídeo ia ficar muito grande, eu resolvi fazer ele em 2 partes. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre como você existir além do trabalho. E aí, gostou do conteúdo? Curte. E se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários pra gente continuar conversando sobre esse assunto.